Um milionário estava prestes a assinar e perder tudo até que uma faxineira pobre sussurrou em seu ouvido. O que ele fez a seguir surpreendeu a todos. Antes de começarmos, deixe nos comentários de onde você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveitem! David Miller estava prestes a assinar o contrato que selaria a maior fusão empresarial de sua carreira. A Sterling Corporation prometia levar sua empresa a um patamar completamente novo. Bilhões estavam em jogo. Ele estava concentrado, a segundos de assinar o documento, quando a porta da sala se abriu. Ana, uma das funcionárias da limpeza, entrou com seu carrinho. Desculpe, só vou esvaziar o lixo rapidinho, disse ela suave e respeitosamente. Ninguém pareceu se importar. Estavam todos ocupados demais comemorando antecipadamente. Ana dirigiu-se à lixeira ao lado da cadeira de David. Ela se abaixou, fingindo ajustar os sacos. Depois inclinou-se ligeiramente para o lado, aproximando o rosto do dele. Foi então que sussurrou, em voz quase inaudível, não assine. É uma armadilha. David paralisou. Sua mão parou a milímetros do papel. A caneta escapou de seus dedos e pousou suavemente na mesa de madeira. O quê? Ele sussurrou, atordoado. Ana levantou-se lentamente e olhou para ele seriamente, depois desviou os olhos como se nada tivesse acontecido. Pegou a lixeira e começou a empurrar seu carrinho em direção à porta, como se fosse parte de sua rotina. Mas David não conseguia tirar os olhos dela. David Leandro, seu sócio e amigo de longa data, inclinou-se para ele com um estranho sorriso. Tudo bem, Sr. Miller? Perguntou Javier do outro lado da mesa. Está pronto para assinar? David engoliu secou. O contrato ainda estava lá, intocado. A pasta com os detalhes da fusão estava aberta à frente de todos. Ele olhou para o rosto de Leandro, depois para o de Javier, e finalmente para a porta, por onde Ana estava prestes a sair. O mundo inteiro parecia um pouco desequilibrado. Preciso de 5 minutos, disse ele, levantando-se abruptamente. 5 minutos. Leandro tentou manter o tom leve, mas seus olhos se estreitaram ligeiramente. Está tudo bem. Preciso resolver algo, respondeu David, caminhando em direção à porta. Sr. Miller, todos estão aqui. Todos os termos foram revisados. Não há mais nada para mudar, protestou Javier, começando a soar irritado. 5 minutos. Repetiu David firmement. Sem esperar mais objeções, ele saiu pela porta e fechou-a atrás de si. Ana estava a poucos passos no corredor, empurrando seu carrinho, quando ouviu seus passos rápidos atrás dela. Ela parou. Você, disse David firmemente, apontando para ela. Comigo agora. Ela hesitou, surpresa, mas assentiu. Caminharam em silêncio até uma pequena sala de descanso. David entrou primeiro e ela seguiu. Ele fechou a porta firmemente atrás deles e olhou para ela com uma intensidade contida. Explique agora, disse ele, braços cruzados e olhos fixos nos dela. E me convença de que não está completamente louca por me interromper assim. Ana permaneceu ali, segurando um saco de lixo em uma das mãos. Sei como parece, mas ouvi conversas. Coisas que ninguém mais ouviu. Eles estão preparando uma armadilha contra você. Eles quem? A Sterling e seu sócio, Leandro. Sua voz tremeu ligeiramente, mas depois se firmou. Eles estão usando o contrato para transferir dívidas ocultas e desestabilizar sua empresa. Se você assinar, estará entregando tudo. David encarou-a por um longo momento. Parte dele queria rir. A outra parte não conseguia ignorar o calafrio que percorreu sua espinha. Qual é o seu nome? Ana. Há quanto tempo trabalha aqui? 8 meses no turno da noite. Certo, Ana. Ele deu um passo mais perto, o olhar firme. Seja claro. Se isso for uma mentira, uma teoria da conspiração ou alguma tentativa de chamar atenção, você está demitida no ato. Ana mordeu o lábio, mas não desviou o olhar. Entendo e aceito isso. Mas se eu ficar calada e você perder tudo, eu nunca me perdoaria. David virou o rosto e olhou para seu reflexo na parede de vidro. Chicago continuava girando lá embaixo, mas seu mundo acabará de rachar. Aquela mulher não tinha nada a ganhar e tudo a perder. Mesmo assim, ela estava ali. Tem provas? Perguntou ele, sem olhar para ela. Tenho. Photo, registrou, captura de tela. Posso mostrar. Hoje à noite.
7 horas. Exatamente aqui nesta sala, disse ele, assentindo em direção ao espaço. Traga tudo. Se não me convencer, será seu último dia aqui. Ana apenas assentiu. David esperou ela sair antes de encostar a testa na parede fria do lado de fora. O contrato ainda esperava sua assinatura, mas agora, pela primeira vez em toda sua carreira, ele estava hesitante. David voltou para a sala de reuniões, o coração batendo forte. Todos os olhos se voltaram para ele quando ele empurrou a porta. Leandro estava inclinado sobre a mesa, falando baixinho com Javier, mas endireitou-se rapidamente quando viu. Resolveu o que precisava? Perguntou Leandro, o sorriso não alcançando seus olhos. Sim. David caminhou em direção à mesa, mas não sentou. Olhou para o contrato, depois para os rostos ao seu redor. Na verdade, acho que preciso rever algumas cláusulas novamente. Revisar, franziu a testa Javier. Sr. Miller, passamos semanas examinando cada detalhe deste documento. É exatamente por isso que quero dar mais uma olhada. David pegou a pasta e fechou-a firmemente. Vamos remarcar para amanhã. O silêncio na sala era tenso. Leandro levantou-se lentamente, os punhos pressionados contra a mesa. David, isso não faz sentido. Estamos perdendo um tempo valioso. A Sterling tem outros interessados. Você sabe disso. Então que tenham. David encarou friamente seu amigo de infância. Uma noite não fará diferença. Fará sim. Javier bateu a mão na mesa. O mercado está instável. As ações estão em alta. É agora ou nunca. David observou a reação agitada do homem. Ana estivera certa sobre algo. Essa pressão não era normal. A decisão é minha. Ele pegou o contrato e colocou em sua pasta. Vejo vocês amanhã. Sem dar-lhes chance de discutir, David deixou a sala, deixando para trás um grupo de homens visivelmente irritados. Exatamente às 19 horas, David entrou na sala de descanso. Ana já estava lá, sentada em uma das cadeiras com uma pequena mochila no colo. Ela levantou-se assim que o viu. Obrigada por vir, disse ela, a voz mais firme do que de manhã. Mostre o que tem. David sentou-se do outro lado dela na pequena mesa redonda. Ana abriu a mochila e tirou seu celular. As mãos tremiam ligeiramente enquanto rolando as fotos. Tudo começou há 3 semanas. Eu estava limpando o escritório de Leandro quando ouvi vozes na sala ao lado. Ela fez uma pausa e respirou fundo. Reconheci a voz dele. E a de uma mulher. Eles estavam falando sobre você. David inclinou-se para a frente. Continue. O nome dela é Sofia. Loira, Alta, sans prusandor ou Pacara. Ana deslizou o dedo na tela e mostrou-lhe uma foto borrada, tirada por uma fresta da porta. É ela. David sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sofia Delgado. Sua ex-namorada. A que terminara com ele 2 anos antes, dizendo que eram muito diferentes. Como ela está envolvida nisso? Ela e Leandro. Eles estão juntos agora. E estão planejando algo contra você. Ana passou para a próxima foto. Ouça isto. Ela pressionou play em uma gravação. O áudio não era ótimo, mas as vozes eram claras o suficiente. Assim que ele assinar, teremos controle total dos ativos. Tem certeza de que David não desconfia de nada? David sempre foi ingênuo demais para perceber quando está sendo traído. Foi assim comigo, e será agora. E se ele descobrir? Não descobrirá. Confie em mim, Sofia. Em 48 horas, seremos donos da empresa dele. David passou a mão pelo rosto, o mundo girando ao seu redor. A voz de Leandro era inconfundível, e a risada de Sofia, a que um dia o fizera se apaixonar, agora soava como veneno. Tem mais? Perguntou ele, a voz rouca. Ana assentiu e passou mais fotos. Documentos fotografados às pressas. Contratos com cláusulas diferentes das que David vira. Transferências bancárias para contas que ele não reconhecia. Eles alteraram o contrato original. Apontou Ana para uma das imagens. Veja esta seção na versão que você tem. Diz que você manterá 60% do controle. Mas na verdadeira, a que eles usarão quando você assinar, você fica com apenas 20%. Isto é. David pegou o celular e aproximou. Isto é fraude documental.
É um crime. E não é só isso. Ana passou para a próxima foto. Esta transferência de 15 milhões de dólares aconteceu na semana passada, da conta da Sterling para a conta pessoal de Leandro. David levantou-se e caminhou até a janela. Chicago cintilava lá embaixo na escuridão, mas para ele tudo parecia sombrio. Por quê? Murmurou ele, mais para si mesmo. Leandro é meu melhor amigo há 15 anos. Estudamos juntos, construímos tudo do zero. Às vezes as pessoas mudam quando há muito dinheiro envolvido, disse Ana, guardando o celular. Ou talvez elas sempre fossem assim e você só não quis ver. David virou-se, ainda tentando processar tudo. Por que está me dizendo isto? Você poderia perder seu emprego. Anna hésitou. Por quê? Porque é a coisa certa a fazer. Não posso ficar calada e ver alguém sendo traído assim. David estudou-a. Havia mais. Ele podia sentir, mas Ana claramente não estava pronta para dizer. Essas provas. Como posso ter certeza de que são reais? Entendo porque não confia em mim, disse Ana, guardando o celular. Mas se você assinar amanhã, perderá tudo. Eles já planejaram cada passo. David permaneceu em silêncio por muito tempo. Parte dele desesperadamente não queria acreditar. Leandro era como um irmão. Mas as provas. Preciso de mais provas, disse ele por fim. Preciso ter certeza absoluta. Posso conseguir mais, mas será arriscado. Então seja cuidadosa, disse David, olhando diretamente para ela. Se isso for verdade, se Leandro realmente está me traindo. Ele não conseguiu terminar a frase. Descobriremos a verdade, disse Ana firmemente. Depois que ela saiu, David ficou sozinho na sala, olhando pela janela. Pela primeira vez em 15 anos de amizade, ele estava duvidando de Leandro. E essa dúvida crescia dentro dele. Na manhã seguinte, David chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Passará a noite toda pensando nas provas que Ana lhe mostrará. As imagens dos documentos falsificados não saíam de sua mente, nem a voz de Leandro naquela gravação incriminadora. Ele precisava de mais respostas. David foi direto ao Recursos Humanos. Pediu para ver o ficha de Ana Santos. Marta, a funcionária de RH, pareceu surpresa. O ficha da faxineira? Perguntou ela, ajustando os óculos. Aconteceu algo. Apenas uma verificação de rotina, mentiu David. Preciso confirmar alguns detalhes. Marta trouxe-lhe uma pasta fina. David abriu-a e seus olhos se arregalaram ao ver o currículo anexado. Ana Santos, 28 anos. Graduação em Administração de Empresas pela Northwestern University com especialização em Finanças Corporativas. Experiência anterior em consultoria empresarial na McKinsey & Company. MC Kinsey, murmurou David, atordoado. Com licença. Marta inclinou-se para ver o que ele estava lendo. Não é nada. Obrigado. David fechou a pasta rapidamente e devolveu-a. Ele saiu do RH com a mente correndo. Ana trabalhará na McKinsey, uma das mais respeitadas empresas de consultoria do mundo. Como alguém com esse currículo acabou trabalhando como faxineira? Durante o almoço, David procurou Ana nos corredores. Encontrou-a no 12º andar, limpando as janelas de uma das menores salas de reunião. Ana, disse ele, aproximando-se. Preciso falar com você. Ela virou-se, surpresa em vê-lo. Aconteceu algo. Descobriu mais sobre Leandro. Na verdade, descobri algo sobre você. David cruzou os braços. Northwestern University. MC Kinsey et compagnie. Finanças corporativas. O rosto de Ana Pallow. Ela deixou cair o pano de limpeza e respirou fundo. Você investigou meu ficha. Por que não me disse quem você realmente é? Ana olhou ao redor para garantir que estavam sozinhos antes de responder. Porque não importa, disse ela amargamente. Não importa quantos diplomas eu tenha ou onde eu trabalhava. Para todos aqui, eu sou apenas a faxineira latina. Mas McKinsey, isso é impressionante. Como você parou aqui? Você quer a verdade, cortou Ana. Trabalhei na McKinsey por 2 anos. Era boa nisso. Realmente boa. Mas na hora das promoções, sempre havia um motivo pelo qual eu não avançava. David ouviu atentamente, notando a dor em seus olhos. Primeiro disseram que eu precisava de mais experiência. Depois,
depois que meu estilo de comunicação não combinava com a cultura da empresa. Ana deu uma risada sem humor. Tradução: eu era muito competente para minha posição, mas não tinha o visual para um cargo de liderança. Isso é discriminação. Você poderia ter processado. Com que dinheiro? Ana pegou o balde de água. E quem acreditaria em uma latina em vez de uma empresa como a McKinsey? David permaneceu em silêncio, tentando processar a injustiça. E sua família? Você mencionou uma irmã? Maria tem 22 anos, disse Ana suavemente. Ela nasceu com um defeito cardíaco congênito. Precisamos de $200.000 para a cirurgia. Quando fui demitida da McKinsey, ela fez uma pausa. Na verdade, quando me pediram para renunciar, tive que aceitar qualquer emprego que conseguisse. É por isso que você está aqui. É por isso que estou aqui. Ana assentiu. O plano de saúde cobre parte do tratamento da Maria, e embora o salário seja baixo, ajuda com seus remédios. Não posso me dar ao luxo de estar desempregada. David sentiu um aperto no peito. Ali estava uma mulher brilhante, formada em uma das melhores universidades do país, com experiência em uma empresa de ponta, trabalhando como faxineira por causa de preconceito e necessidades familiares. Ana, eu não tinha ideia. Agora tem. Ela voltou a limpar as janelas. É por isso que reconheci os documentos falsificados imediatamente. Passei anos analisando contratos corporativos. Essas discrepâncias saltaram aos meus olhos imediatamente. E é por isso que você me advertiu sobre a traição. Ana parou de limpar e olhou diretamente para ele. Parte, sim, mas também por quê? Ela hesitou. Porque você é diferente dos outros executivos aqui. Eu observo você há meses. Você trata todos com respeito, não importa o cargo deles. E quando vi que eles estavam planejando destruí-lo da mesma forma que arruinaram minha carreira. Exatamente. David observou-a por vários longos segundos. Ana Santos não era apenas uma faxineira que ouviu algo por acaso. Era uma profissional altamente qualificada que reconheceu uma fraude corporativa e decidiu agir, mesmo que significasse arriscar o pouco que tinha. Anna. Quando tudo isso terminar. David. A voz de Leandro ecoou pelo corredor. Ambos se viraram para ver Leandro se aproximando, com um olhar curioso. O que está fazendo aqui? Perguntou Leandro, olhando de David para Ana. Só verificando como está a limpeza, respondeu David rapidamente. Você sabe como sou exigente. Leandro olhou para Ana, que voltará a limpar as janelas, fingindo não ouvir a conversa deles. Desde quando você se importa pessoalmente com a equipe de limpeza? O tom de Leandro claramente mostrava sua suspeita. Desde que decidi prestar mais atenção aos detalhes. David ficou sorriso. Falando nisso, você remarcou a reunião com a Sterling para esta tarde? Sim. Às 15 horas. Leandro continuou olhando para Ana. Espero que não haja mais hesitações. Claro que não. David começou a caminhar em direção ao elevador. Vamos almoçar. Preciso rever alguns ajustes no contrato com você. Leandro seguiu, mas não antes de lançar mais um olhar suspeito para Ana no elevador. Leandro pressionou o botão e virou-se para David. Você está agindo estranho desde ontem, disse ele, a voz investigativa. Há algo que eu deva saber. David escolheu as palavras com cuidado. Apenas nervos de pré-negociação. Você sabe como fico antes de grandes decisões. David, somos amigos há 15 anos. Construímos esta empresa juntos. Leandro colocou uma mão em seu ombro. Se algo está incomodando você, pode me dizer. David olhou nos olhos do melhor amigo, procurando qualquer sinal de engano, mas Leandro parecia genuinamente preocupado. Estou bem, Carlos. Só quero ter certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Claro que estamos. Leandro sorriu. Esta fusão nos tornará líderes claros do mercado. Confie em mim. As portas do elevador se abriram e eles entraram, mas enquanto desciam, David não conseguia parar de pensar nas palavras de Ana. Às vezes o dinheiro muda as pessoas, e pela primeira vez em 15 anos, ele estava começando a se perguntar se realmente conhecia Leandro. Naquela tarde, Ana estava terminando de limpar o banheiro executivo no 15º andar quando ouviu passos vindo pelo corredor. Quase eram 17 horas. A maioria dos executivos já tinha ido para casa. Ela franziu a testa,
curiosa para saber quem ainda poderia estar por ali. Pela porta entreaberta, ela reconheceu a voz profunda de Leandro. Falando com alguém. Uma mulher respondeu, e Ana sentiu um calafrio percorrê-la. Era Sofia. Tem certeza de que foi ela? Perguntou Sofia, a voz afiada com irritação. Absolutamente. Investiguei depois de ver David falando com ela ontem, respondeu Leandro, a voz se aproximando. Ana Santos, 28 anos. Ex-McKinsey, esperta demais para o próprio bem. Ana prendeu a respiração, pressionando-se contra a parede do banheiro. Seu coração batia forte quando percebeu que estavam falando dela. E você acha que ela ouviu nossa conversa na semana passada? Sofia soou preocupada. Tenho certeza. Verifiquei as câmeras de segurança. Ela estava limpando meu escritório exatamente no momento em que estávamos finalizando os detalhes. Leandro fez uma pausa. E hoje David estava agindo completamente diferente. Ele desistiu de assinar ontem, fez um monte de perguntas sobre cláusulas que já havíamos revisado. Droga. A voz de Sofia subiu em pânico. Se David descobrir sobre nós, sobre o dinheiro que transferimos. Ele não descobrirá. Não se agirmos rápido. Leandro cortou-a. Preciso me livrar da faxineira antes que ela cause mais problemas. Ana cobriu a boca com as duas mãos, tentando controlar a respiração. Eles sabiam. Sabiam que ela descobrira o plano. Como? Perguntou Sofia. Da maneira mais humilhante possível. Vou acusá-la de roubo bem na frente de todos. A voz de Leandro era fria. Ninguém vai acreditar em uma faxineira demitida em vez de mim. E se David tentar defendê-la? David é meu melhor amigo há 15 anos. Mesmo que tenha dúvidas, não vai me confrontar publicamente por causa de uma faxineira. Leandro deu uma risada baixa. Ele é previsível demais. Ana fechou os olhos, sentindo as lágrimas começarem a se formar. Ela arriscara tudo para avisar David sobre a traição, e agora seria destruída por isso. Quando? Perguntou Sofia. Agora. Vou chamá-la para o auditório principal. Anunciar uma reunião urgente de segurança para todos os funcionários. Os passos se afastaram, e Ana permaneceu no banheiro mais alguns minutos, tentando recompor-se. As mãos tremiam enquanto pensava em Maria, sua irmã doente que dependia do plano de saúde deste emprego. Se fosse demitida por justa causa, perderia não apenas o salário, mas também a cobertura médica. O sistema de som do edifício crepitou. Todos os funcionários devem se dirigir imediatamente ao auditório principal para uma reunião urgente de segurança. Repetindo, todos os funcionários ao auditório principal. Ana respirou fundo, endireitou os ombros e saiu do banheiro. Não importasse o que acontecesse, ela não daria a Leandro a satisfação de vê-la se quebrar. O auditório estava lotado. Funcionários de todos os departamentos cochichavam entre si, curiosos com a reunião repentina. Ana entrou por trás, mantendo a cabeça erguida, e ficou perto da parede do fundo. David sentava-se na primeira fila ao lado de outros executivos. Ele olhou em volta do auditório, e por um breve momento seus olhos se encontraram. Ana viu confusão em seu rosto, como se ele também não soubesse o motivo da reunião. Leandro subiu ao palco, carregando uma pasta de papelão. Seu rosto era sério, quase sombrio. Obrigado a todos por virem em tão curto prazo. Sua voz ecoou pelo microfone. Infelizmente, preciso abordar um assunto muito sério envolvendo a segurança de nossa empresa. Um murmúrio nervoso espalhou-se pela sala. Ontem descobrimos que documentos confidenciais foram fotografados e removidos dos escritórios executivos. Leandro fez uma pausa para efeito. Isso não é apenas uma quebra de contrato, mas também um caso de espionagem corporativa. Ana sentiu um calafrio percorrê-la. Ela sabia exatamente para onde isso estava indo. Após uma investigação detalhada com nossa equipe de segurança, identificamos a pessoa responsável. Leandro olhou diretamente para Ana. Ana Santos, da equipe de limpeza. Por favor, venha à frente. Todos os olhos se voltaram para Ana. Ela sentiu centenas de olhares sobre ela, alguns curiosos, outros já julgando. As pernas tremiam, mas ela caminhou até a frente da sala, mantendo sua dignidade apesar da humilhação que sabia que viria. Et será. Santos, continuou Leandro, a voz assumindo um tom frio e autoritário. Fotos de documentos confidenciais da empresa foram encontradas em seu celular. Como explica isso? Ana olhou para David sentado na primeira fila.
Ele parecia chocado, entre surpresa e confusão. Ela podia ver a luta em seus olhos. Ana começou, mas Leandro cortou. Além disso, disse ele, as câmeras de segurança mostram que você entrou nos escritórios executivos fora do seu horário programado de limpeza. Ele abriu a pasta e tirou fotos impressas. Estas imagens foram tiradas na semana passada. As fotos foram passadas pela primeira fila. Ana viu David pegar uma, e seu rosto se contorceu no que parecia decepção. Essera. Santos, roubo de propriedade intelectual é um crime federal, disse Leandro, aproximando-se dela no palco. No entanto, dado seu histórico limpo anteriormente, estamos oferecendo a rescisão por justa causa em vez de envolver as autoridades. Isto não é justo. Ana finalmente encontrou sua voz. Eu estava tentando proteger. Proteger o quê? Leandro interrompeu asperamente. Seus próprios interesses. Estava planejando vender esta informação aos nossos concorrentes? Não. Eu estava protegendo o Sr. Miller de... Chega. Leandro bateu o punho no púlpito. Não vou permitir que uma funcionária desonesta difame esta empresa ou seus executivos. Ana olhou para David em desespero, suplicando silenciosamente que ele dissesse algo para defendê-la. Mas David permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara de conflito interior. Segurança, por favor, escolta Essera. Santos para fora do edifício. Leandro sinalizou para 2 guardas uniformizados. Ela não está mais autorizada a entrar em nossas instalações. David. Ana gritou quando os guardas se aproximaram. Você sabe que eu estava tentando ajudar. Você viu as provas. David levantou-se lentamente, e por um momento Ana pensou que ele finalmente ia falar, que se levantaria contra a injustiça acontecendo bem à sua frente. Mas então ele desviou o olhar, o maxilar apertado. Sinto muito que tenha chegado a isto, Ana, disse-ele suavemente, quase em um sussurro. Mas as provas são muito claras. O coração de Ana se partiu. O homem por quem ela arriscara tudo, aquele que ela tentará salvar de uma traição devastadora, estava escolhendo acreditar em seu traidor. David, por favor. Sua voz quebrou. Você sabe quem eu realmente sou. Você sabe que eu nunca... Já chega, senhora. Santos. Leandro desceu do palco e caminhou em direção a ela, um sorriso cruel no rosto. O espetáculo terminou. Os guardas agarraram Ana pelos braços, mas ela se afastou com dignidade. Posso andar sozinha. Sua voz estava firme novamente, embora lágrimas escorressem por seu rosto. Enquanto era escoltada para fora do auditório, Ana parou e virou-se para David mais uma vez. Quando descobrir a verdade, disse ela, autossuficiente para todos ouvirem, lembre-se, você teve a chance de fazer a coisa certa hoje, e escolheu não fazê-lo. David fechou os olhos como se as palavras dela fossem golpes físicos. Ana foi escoltada para fora do edifício sob os olhares atentos de centenas de colegas de trabalho. Alguns pareciam lamentar por ela. Outros pareciam aliviados de que o problema tinha sido resolvido. Na calçada, um dos guardas entregou-lhe uma caixa com seus poucos pertences pessoais. Sinto muito, senhora. Santos, disse o guarda mais velho, claramente envergonhado. Ordon ça ou ordon. Ana assentiu, pegou a caixa e começou a caminhar em direção à estação de metrô. A cada passo, ela sentia o peso da humilhação e da traição. Mas mais do que isso, ela sentia o fardo pesado de saber que David estava caminhando diretamente para uma armadilha. E agora ela não tinha como avisá-lo. De volta ao auditório, David permaneceu sentado, mesmo depois que todos os outros funcionários haviam saído. Leandro aproximou-se e colocou uma mão em seu ombro. Sei que é difícil, David. Ela parecia uma boa funcionária, disse ele, a voz cheia de falsa simpatia. Mas às vezes as pessoas nos decepcionam. David olhou para seu amigo, procurando qualquer sinal de desonestidade, mas Leandro parecia genuinamente preocupado. As provas eram muito claras, murmurou David, mais para si mesmo. Sim, eram, concordou Leandro. Mas agora podemos focar no que realmente importa. A fusão com a Sterling. Nossa empresa está prestes a se tornar um império, David. Não podemos deixar funcionários desleais arruinarem nosso sonho. David assensu lentement. Mas uma parte dele, uma parte pequena mas persistente, não conseguia esquecer o desespero honesto na voz de Ana quando ela chamou seu nome. David,
Devemos remarcar a assinatura para amanhã de manhã, perguntou Leandro. Primeira hora. Sem mais atrasos. Sim. David levantou-se, ainda tentando processar tudo. Primeira hora. Ao deixar o auditório, David não conseguia sacudir a sensação de que acabará de cometer o maior erro de sua vida. E em algum lugar na cidade, Ana Santos caminhava pelas ruas de Chicago carregando uma caixa de pertences e um coração partido, ainda determinada a encontrar uma maneira de salvar o homem que não conseguirá salvá-la. David não conseguiu dormir nada naquela noite. A imagem de Ana sendo escoltada para fora do edifício não saía de sua mente. O desespero em sua voz, a forma como chamou seu nome, suplicando que ele a defendesse. E ele ficará em silêncio. Às 3 da manhã, ele desistiu de tentar dormir. Vestiu-se rapidamente e dirigiu-se ao escritório. O edifício estava vazio, com apenas os guardas noturnos patrulhando os corredores. David usou seu cartão de acesso para pegar o elevador executivo. Algo nas acusações de Leandro não fazia sentido. Ana demonstrara profundo conhecimento de contratos corporativos, identificara discrepâncias que apenas alguém com experiência financeira notaria. Por que uma mulher com esse tipo de expertise tentaria vender segredos da empresa? E por que ela arriscaria tudo para avisá-lo sobre uma traição se estivesse envolvida em espionagem corporativa? David chegou ao seu escritório e ligou o computador. Decidiu investigar por conta própria. Começou revisando os arquivos da fusão com a Sterling Corporation. Abriu todos os documentos, todas as planilhas, todos os contratos anexados. Tudo parecia normal à primeira vista. Mas Ana mencionara cláusula oculta. Se fossem reais, David sabia que seriam difíceis de encontrar. 3 horas depois, ele encontrou a primeira irregularidade no contrato principal. Na página 47, havia uma referência a um adendo C que David nunca vira antes. Segundo o documento, este adendo incluía especificações técnicas e distribuição de ativos pós-fusão. Mas quando procurou pelo adendo C na pasta digital, ele não estava lá. Intrigado, David acessou o servidor principal da empresa. Usou suas credenciais de CEO para navegar pelos arquivos mais protegidos. Finalmente, em uma pasta criptografada que ele nunca vira antes, encontrou o que procurava. Adendo C, distribuição de ativos pós-fusão. David abriu o arquivo e sentiu o sangue gelar nas veias. Segundo o documento, após a fusão, 80% dos ativos da Miller Technologies seriam transferidos para uma subsidiária chamada Sterling International Holdings. David nunca ouvirá falar desta empresa. Ele continuou lendo e descobriu que a Sterling International Holdings estava registrada nas Ilhas Cayman e tinha apenas 2 principais acionistas, Leandro Vega e Sofia Delgado. Isto não é possível, murmurou David, lendo o documento 3 vezes mais para ter certeza. Mas estava tudo lá, em letras pequenas e termos legais complexos. O plano era ao mesmo tempo engenhoso e cruel. David assinaria o contrato pensando que manteria o controle majoritário da empresa, quando na verdade estaria entregando quase tudo para uma empresa de fachada secretamente controlada por seu melhor amigo e sua ex-namorada. David imprimiu o documento e continuou cavando. Usando suas credenciais de CEO, acessou os registros bancários da empresa. O que encontrou confirmou seus piores temores. Nos últimos 2 meses, várias transferências chamadas de preparação para a fusão foram feitas, totalizando 23 milhões de dólares. O dinheiro supostamente fora para contas da Sterling Corporation, mas David notou algo estranho. Os números das contas não correspondiam aos listados no contrato original. Usando seu acesso ao sistema bancário corporativo, David rastreou para onde o dinheiro realmente foi. 23 milhões de dólares foram transferidos para uma conta pessoal sob o nome de Leandro Vega. 15 anos de amizade, sussurrou David, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Mas havia mais. David encontrou e-mails entre Leandro e executivos da Sterling que nunca foram copiados para ele. As mensagens revelavam que a fusão era realmente uma aquisição hostil disfarçada. A Sterling Corporation nem mesmo era uma empresa real ativa. Era apenas uma fachada para a fraude que Leandro e Sofia armaram. Em um e-mail datado de 3 semanas antes, Leandro escreveu: David é completamente ingênuo. 15 anos de amizade o cegaram para a possibilidade de traição. Quando ele perceber o que aconteceu, já teremos controle total dos ativos e estaremos fora do país. Sofia estava certa. Ele realmente é previsível demais. David teve que parar de ler. Suas mãos tremiam enquanto segurava o mouse. Seu melhor amigo, o homem que fora padrinho em seu casamento,
que chorara com ele quando sua mãe falecera, que estivera ao seu lado enquanto construíam a empresa, estava planejando destruí-lo completamente. Ele continuou investigando e descobriu ainda mais do plano. Depois que David assinasse o contrato, Leandro anunciaria uma reestruturação de emergência, alegando problemas financeiros inventados. David seria forçado a renunciar ao cargo de CEO pelo bem da empresa e Leandro assumiria o controle total. Então todos os ativos reais seriam transferidos para Sterling International Holdings, deixando David com nada além de dívidas e responsabilidades legais. O plano era tão bem elaborado que David sentiu tanto nojo quanto um sentido torto de respeito. Leandro passará meses, talvez anos, planejando cada detalhe. David também encontrou gravações de chamadas telefônicas armazenadas pelo sistema de segurança da empresa. Uma delas, de 2 semanas antes, era entre Leandro e Sofia. Leandro, tem certeza de que David não vai desconfiar de nada? Sofia, eu namorei ele por 2 anos. Conheço cada uma de suas fraquezas. David sempre confia demais nas pessoas. É sua maior força. E seu maior defeito. E se ele descobrir antes da assinatura? Não vai descobrir. Mas se descobrir, temos os documentos falsificados. Podemos alegar que ele estava tentando cometer fraude também. Com minha palavra contra a dele? Você realmente odeia ele tanto assim? Não é ódio. É ambição. David pausou a gravação, sentindo-se doente. Sofia terminara com ele 2 anos antes, dizendo que queriam coisas diferentes na vida. Na verdade, ela estivera procurando alguém mais ambicioso e mais disposto a cruzar linhas. Às 6 da manhã, David reunirá provas suficientes para colocar Leandro e Sofia na prisão. Mas ele também percebeu algo doloroso. Ana Santos tentará salvá-lo, e ele se afastara quando ela mais precisará dele. Ele se lembrou das palavras dela do dia anterior. Quando descobrir a verdade, lembre-se que você teve a chance de fazer a coisa certa hoje e escolheu não fazê-lo. Ela estava certa. Complètement certa. E agora David tinha que encontrar uma maneira de consertar o terrível erro que cometera. Mas primeiro, ele tinha que garantir que Leandro e Sofia não descobrissem que ele sabia a verdade. A reunião de assinatura estava marcada para as 9 horas, apenas 3 horas depois. David copiou todos os arquivos para um pendrive e enviou-os para si mesmo de 3 contas diferentes. Depois limpou o histórico do navegador e desligou o computador. Ao sair do escritório, seu celular tocou. Era Leandro. David, fico feliz que atendeu, disse Leandro, a voz soando falsamente preocupada. Não consegui dormir depois do que aconteceu ontem com a faxineira. Sei que te abalou. Estou bem, respondeu David, tentando manter a voz firme. Foi difícil, mas você estava certo. As provas eram claras. Fico feliz que entenda. David podia ouvir o alívio na voz de Leandro. Está pronto para a reunião de hoje? Nosso grande momento finalmente chegou. Claro. 9 horas, não é? É isso mesmo. David, quero que saiba que não importa o que aconteça nos negócios, nossa amizade sempre significará o mais para mim. David fechou os olhos, sentindo a picada daquela declaração hipócrita. Para mim também, Leandro. Para mim também. Quando desligou, David sabia exatamente o que tinha que fazer. Não apenas para salvar sua empresa, mas para fazer as pazes com a corajosa mulher que arriscara tudo para avisá-lo sobre a traição. Ana Santos tentará salvá-lo. Agora era sua vez de salvá-la. Mas primeiro ele tinha que encontrá-la. E depois de humilhá-la na frente de todos no dia anterior, David não tinha certeza de que ela estaria disposta a falar com ele novamente. Olhando pela janela de seu escritório, observando Chicago acordar sob o sol da manhã, David Miller preparou-se para a luta mais importante de sua vida. Uma luta não apenas por sua empresa, mas por sua própria alma. Porque ele aprenderá uma lição dolorosa. Às vezes, as pessoas mais importantes em nossas vidas são aquelas corajosas o suficiente para nos dizer as verdades que não queremos ouvir. E Ana Santos fizera exatamente isso. Agora era hora de honrar sua coragem com a sua. David cancelou a reunião com a Sterling Corporation, alegando uma emergência familiar. Leandro ficou furioso, mas David não se importava. Ele tinha coisas mais importantes para resolver. Usando os registros de RH, David encontrou o endereço de Ana, Rua Lincoln 847, apartamento 2B, no bairro de Pilsen, no lado sul de Chicago. Era uma das áreas mais pobres da cidade, majoritariamente latina,
onde muitas famílias de imigrantes trabalhavam duro para sobreviver com empregos de baixo salário. David nunca tinha pisado em Pilsen. Enquanto dirigia pelas ruas estreitas, ele não pôde deixar de notar como era diferente do mundo que conhecia. Prédios velhos de tijolos com escadas de incêndio enferrujadas, pequenas lojas com placas em espanhol, crianças brincando em calçadas rachadas. Era um mundo muito distante dos arranha-céus brilhantes do distrito financeiro. Ele estacionou seu BMW em frente a um prédio de 3 andares que claramente já virara dias melhores. A tinta estava descascando e algumas janelas tinham rachaduras cobertas com fita adesiva. David subiu as escadas rangentes até o 2º andar. Parou em frente à porta 2B e respirou fundo antes de bater. Passos arrastados se aproximaram. A porta abriu-se apenas uma fresta, presa por uma corrente de segurança. Pela abertura, David viu parte do rosto de Ana. Os olhos dela estavam inchados, como se tivesse chorado a noite toda. — O que você quer? Perguntou ela, a voz fria como gelo. — Ana, preciso falar com você. Descobri a verdade sobre Leandro e Sofia. — Oh, acabou de descobrir. Ana deu uma risada amarga. — Que conveniente. Depois de me humilhar na frente de 200 pessoas. Por favor, só me deixe explicar. Não há nada para explicar. Ana começou a fechar a porta, mas David colocou a mão contra ela. Ana, você estava certa sobre tudo. Encontrei as provas. O contrato, as transferências bancárias, a empresa de fachada. Tudo. Ana parou, mas não abriu a porta mais. E o que quer que eu faça com isso agora? Você já me demitiu. À rue nous me nomme. Não tenho mais nada a perder ou a ganhar. Sim, você tem. Posso limpar seu nome. Posso. Ana? Quem é? Uma voz fraca chamou de dentro do apartamento. Ana suspirou e olhou para David pela fresta. É minha irmã. Ela não está bem. Por favor, David, disse ele. 5 minutos. Só quero me desculpar direito. Ana ficou em silêncio por um longo momento, claramente dividida. Finalement, et la removeuse à corrente abriu a porta. O apartamento era pequeno e modesto, mas impecavelmente limpo e bem arrumado. Os móveis eram velhos, mas bem cuidados. Fotos de família na parede mostravam Ana e uma mulher mais nova sorrindo em momentos mais felizes. Maria, chamou Ana. Temos uma visita. Uma jovem por volta dos 22 anos entrou na sala. Era claramente a irmã de Ana. Os mesmos olhos castanhos, as mesmas feições delicadas, mas ela parecia muito doente. A pele estava pálida e ela se movia lentamente, como se cada passo exigisse esforço. Oi, disse Maria com um sorriso fraco. Você deve ser o chefe da Ana. David sentiu um aperto no peito. Ana perderá o emprego, mas não contará à irmã ainda. Ex-chefe, corrigiu Ana rapidamente. David, esta é minha irmã, Maria. Maria, este é David Miller. Maria estendeu uma mão frágil e David a apertou gentilmente. A Ana fala muito de você, disse Maria. Ela diz que você não é como os outros chefes. Mais humano. David olhou para Ana, que desviou os olhos, claramente constrangida. Maria, por que você não volta para seu quarto e descansa? Sugeriu Ana. O médico disse que você precisa economizar forças. Tudo bem. Maria dirigiu-se lentamente para o corredor, mas parou. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Miller. Cuide bem da minha irmã. Ela é a pessoa mais corajosa que conheço. Depois que Maria saiu da sala, David virou-se para Ana. Por que não me disse o quão sério é a condição dela? Eu te disse que ela precisava de cirurgia. Ana sentou-se no sofá desgastado. Não achei que precisasse entrar em detalhes. Que tipo de cirurgia? Ana hésitou honte de responder. Um transplante de válvula cardíaca. Maria nasceu com um defeito congênito. Sua válvula atual está falhando. Sem a cirurgia. Sua voz quebrou. Os médicos dizem que ela pode ter 6 meses. David sentiu como se tivesse levado um soco. Ana estivera lidando com tudo isso sozinha, trabalhando como faxineira para manter o plano de saúde de sua irmã. E ele a demitira justamente quando ela mais precisava. Quanto custa a cirurgia? $200.000. Ana enxugou os olhos. O plano de saúde da empresa cobria 60%. Eu estava economizando o resto, fazendo trabalhos extras nos fins de semana.
Ana, eu posso pagar. Não. Ela levantou-se abruptamente. Não quero sua piedade ou sua caridade. Não é piedade. É responsabilidade. David levantou-se também. Cometi um erro terrível ontem. Tratei-a injustamente. Você não me tratou injustamente. A voz de Ana estava cheia de dor. Você me traiu. Você sabia quem eu era. Sabia que eu estava tentando ajudá-lo. E mesmo assim não disse nada enquanto Leandro me humilhava. Eu estava confuso, dividido entre seu melhor amigo e uma faxineira, cortou Ana. E você escolheu seu melhor amigo, mesmo sabendo que ele estava mentindo. David passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Você está certa. Complètement certa. Fui covarde e guasta. Mas agora sei a verdade e quero consertar as coisas. Algumas coisas não podem ser consertadas, David. Ana caminhou até a janela, olhando para a rua. Perdi meu emprego, minha reputação, e mais importante, perdi a cobertura de saúde da Maria. Tudo porque tentei fazer a coisa certa. Deixe-me ajudar, por favor. Por quê? Ana virou-se para ele. Por que se sente culpado? Por que quer aliviar sua consciência? Porque você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Suas palavras saíram com uma sinceridade que surpreendeu até David. Você arriscou tudo para me salvar de uma traição. E eu a abandonei quando você mais precisou de mim. Ana estudou-o por um longo momento. Maria precisa da cirurgia em 2 semanas. Sem o seguro, terei que pagar por conta própria. Não tenho dinheiro. Eu pago hoje. E em troca? Nada. David balançou a cabeça. Absolutamente nada. É o mínimo que posso fazer. Ana deu uma risada sem humor. O mínimo que você pode fazer é sair da minha casa e da minha vida. Não confio mais em você, David. Você teve a chance de mostrar quem realmente é, e mostrou. Ana, por favor, vá embora. Ela caminhou até a porta e abriu-a. Maria precisa descansar. E eu preciso procurar outro emprego. David hesitou n'apporta. Isto não acabou. Vou expor Leandro e Sofia. Vou limpar seu nome. Faça o que quiser, disse Ana sem olhar em seus olhos. Mas faça sem mim. David saiu do apartamento com o coração pesado. Ao descer as escadas, ouviu a porta fechar atrás de si e a tranca ser girada do lado de fora. Sentado em seu BMW, David olhou para o prédio modesto onde Ana e Maria lutavam para sobreviver. Ele descobrira a traição de Leandro, mas perderá algo muito mais valioso. A confiança da única pessoa que tentará salvá-lo. Agora ele tinha que encontrar uma maneira de reconquistar essa confiança. Porque estava começando a perceber que Ana Santos não era apenas a chave para expor a traição. Ela estava se tornando a pessoa mais importante de sua vida. Nos 3 dias seguintes, David não conseguia parar de pensar em Ana e Maria. Ele adiara a fusão com a Sterling Corporation indefinidamente, citando a necessidade de mais revisões legais. Leandro estava ficando cada vez mais nervoso e insistente, mas David conseguirá ganhar tempo. Enquanto isso, ele procurava discretamente maneiras de ajudar as irmãs Santos sem que Ana descobrisse. Ele não poderia simplesmente aparecer à porta delas com um cheque. Ana deixará claro que não aceitaria ajuda direta dele. Na manhã de quarta-feira, David teve uma ideia. Ele ligou para o Northwestern Memorial Hospital, onde Maria estava sendo tratada, e conseguiu falar com o Dr. Rodrigues, o cardiologista responsável pelo caso. Dr. Rodrigues, meu nome é David Miller. Gostaria de discutir o caso de Maria Santos. Sinto muito, senhor, mas não posso compartilhar informações de pacientes com indivíduos não autorizados. Entendo perfeitamente. David escolheu as palavras com cuidado. Não estou pedindo detalhes médicos. Estou interessado em fazer uma doação anônima para cobrir o custo da cirurgia dela. Houve uma pausa do outro lado. Uma doação anônima? Exatamente. $200 000. Gostaria que a família acreditasse que veio de uma bolsa de estudos médica ou programa de apoio social. Algo que não levantasse suspeitas. Senhor Miller, isso é extremamente generoso. Posso perguntar qual é seu relacionamento com a paciente? Vamos dizer que devo muito à família Santos. David fez uma pausa. É possível arrumar isso sem revelar meu nome? Sim. Temos um programa de doadores anônimos para casos como este.
Posso agendar a cirurgia para a próxima semana se os fundos estiverem disponíveis. Estarão. Vou transferir o dinheiro hoje. Na tarde de quinta-feira, Ana recebeu uma ligação que mudou tudo. SRA. Santos. À vos do docteur. Rodrigues Soanimada. Tenho uma ótima notícia sobre a Maria. Ana sentiu o coração acelerar. Ela está bem. Ela está estável, mas não é disso que se trata. Fomos aprovados para um programa federal de ajuda médica para casos cardíacos graves. A cirurgia da Maria será totalmente coberta. Ana quase deixou o celular cair. O que quer dizer? Nós nunca solicitamos nenhum programa. Às vezes os hospitais solicitam automaticamente para pacientes elegíveis. O que importa é que podemos agendar a cirurgia para a próxima terça-feira. Quando desligou, Ana estava chorando de alívio. Ela correu até o quarto de Maria, onde sua irmã descansava. Maria. Anna s'accudua gentiment. Com ce guimau. A cirurgia será totalmente coberta. Maria abriu os olhos lentamente, ainda sonolenta com a medicação. O que quer dizer, um programa do governo? Eles estão pagando por tudo. Ana abraçou a irmã cuidadosamente. Você vai ficar bem, Maria. Você vai ficar completamente bem. David descobriu que sua doação fora processada. Quando o Dr. Rodrigues ligou para confirmar que a cirurgia estava agendada, ele sentiu uma espécie de satisfação que não sentia há anos. A sensação de fazer algo verdadeiramente bom sem esperar nada em troca. Mas ainda havia a questão de reconquistar a confiança de Ana, e para isso ele precisava de um plano diferente. Na noite de sexta-feira, David estava caminhando pelo Millennium Park quando teve uma ideia. Ana mencionara que trabalhava em empregos extras nos fins de semana para economizar dinheiro. Talvez ela ainda estivesse fazendo isso mesmo depois de perder o emprego na Miller Technologies. David passou todo o sábado procurando por ela. Visitou cafés, restaurantes e escritórios que contratavam equipe de limpeza de fim de semana. Finalmente, às 5 da tarde, ele a encontrou. Ana estava limpando as janelas de um pequeno escritório de contabilidade na North Michigan Avenue. Ela usava roupas simples e tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo. Mesmo fazendo trabalho manual, ela carregava-se com uma dignidade silenciosa que David encontrava inspiradora. Ele esperou do outro lado da rua até que ela terminasse e saísse do edifício. Ana. Ele aproximou-se cuidadosamente. Ela virou-se, surpresa e claramente irritada. Está me seguindo agora? Não. Quer dizer, sim, mas não do jeito que você pensa. David tropeçou nas palavras. Fiquei sabendo sobre a cirurgia da Maria, que foi aprovada por um programa do governo. Ana olhou para ele com suspeita. E daí? Estou feliz por você. Verdadeiramente feliz. Obrigada. Ela começou a caminhar em direção à estação de metrô. David caminhou ao lado dela. Ana, posso falar com você? Só 5 minutos. Sobre o quê? Sobre como me sinto péssimo. Sobre o que aconteceu. Sobre como você estava certa. Sobre tudo. Sobre como quero consertar as coisas desta vez. Ana parou e olhou para ele. David, entendons que ce saint culpado. Mas como eu disse antes, não preciso de sua piedade. Não é piedade. David respirou fundo. É admiração, respeito, e algo mais que ainda estou tentando entender. Ana franziu a testa. Algo mais. Você me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo. David deu um passo mais perto. Sobre lealdade, sobre coragem, sobre fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. David, por favor. Deixe-me terminar, continuou ele. Você arriscou tudo para me salvar de uma traição. E quando foi minha vez de defendê-la, eu falhei. Mas isso me ensinou algo importante. Sobre quem eu realmente sou e quem quero me tornar. Ana olhou para ele em silêncio por um longo momento. E quem você quer se tornar? Alguém digno da coragem que você demonstrou. Alguém que não deixa o medo ou a lealdade cega atrapalhar em fazer o que é certo. O vento frio de Chicago soprou entre eles, e Ana puxou o casaco mais para perto do corpo. Está frio aqui fora, disse ela, olhando ao redor. Há uma cafeteria na esquina. Podemos conversar lá. A pequena cafeteria estava quase vazia. Eles sentaram-se a uma mesa perto da janela, 2 xícaras quentes de chocolate entre eles.
Então, disse Ana, mexendo sua bebida com uma pequena colher. O que descobriu sobre Leandro e Sofia? David tirou uma pasta da mochila e colocou-a sobre a mesa. Tudo. O plano inteiro. Ele abriu a pasta e mostrou-lhe os documentos. A empresa de fachada, as transferências bancárias, o contrato falso. Eles estavam planejando roubar 80% dos meus ativos. Ana folheou os papéis, e David viu seus olhos se arregalarem enquanto lia. Isso é pior do que eu imaginava. Ela olhou para ele. O que você vai fazer? Expor publicamente na segunda-feira. David inclinou-se mais perto. Mas preciso da sua ajuda. Você ainda tem as fotos originais, as gravações. Preciso de suas provas para completar o caso. Ana ficou em silêncio, pensando. E depois que Leandro e Sofia forem expostos? Então, David hesitou. Então eu gostaria que você voltasse para a empresa. Não como faxineira. Como vice-presidente de operações. Ana quase engasgou com chocolate quente. Vice-présidente. Você tem o conhecimento, a experiência e a integridade. A empresa precisa de pessoas como você em cargos de liderança. David, isto é. Ana balançou a cabeça. É loucura. Eu sou só. Você não é só nada, interrompeu David. Você é inteligente, corajosa e honesta. São exatamente as qualidades que preciso ao meu lado. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da conversa pairando entre eles. Posso pensar nisso? Perguntou Ana finalmente. Claro. Mas Ana... David estendeu a mão através da mesa, quase tocando a dela. Não importa o que você decida sobre o emprego, eu gostaria de tê-la em minha vida de alguma forma. Ana olhou para sua mão, depois para seus olhos. David, nós viemos de mundos muito diferentes. Não, disse ele, balançando a cabeça. Eu costumava pensar isso, mas não penso mais. Somos apenas duas pessoas que acreditam em fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Quando saíram da cafeteria, a noite já caíra. As luzes de Chicago cintilavam ao redor deles, criando uma atmosfera quase mágica. Eles caminharam lentamente em direção à estação de metrô, nenhum com pressa de terminar a noite. David, disse Ana quando chegaram à entrada da estação. Obrigada por hoje. Por ouvir. Por ser diferente do que eu pensava. E obrigado por me dar uma segunda chance. Sei que não mereci. Eles ficaram sob as luzes da rua, olhando um para o outro. Ana estava linda, as boas rosadas pelo frio, os olhos brilhando sob as estrelas. Anna. David aproxime-se. Sim. Posso te beijar? Ana hesitou apenas um segundo, depois assentiu. David beijou-a gentilmente no início, depois com mais confiança quando ela correspondeu. Foi um beijo doce, cheio de promessas e novos começos. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Isso só complicou as coisas, disse Ana, mas seu sorriso mostrava que ela não se importava. As melhores coisas da vida geralmente complicam, respondeu David. Ana riu e caminhou em direção à entrada da estação. Te ligo amanhã, disse ela, para revisarmos o plano para segunda-feira. E para conversar sobre nós. E para conversar sobre nós, confirmou ela antes de desaparecer escada abaixo. David permaneceu na calçada por vários minutos, olhando para as estrelas acima de Chicago. Pela primeira vez em semanas, ele sentiu que tudo ficaria bem. Na segunda-feira, ele enfrentaria Leandro e Sofia, mas desta vez não estaria sozinho. Teria Ana ao seu lado, e isso fazia toda a diferença. Na manhã de segunda-feira, David chegou ao escritório determinado a levar adiante seu plano. Ele passará todo domingo com Ana, planejando cada detalhe de como expor Leandro e Sofia. Eles haviam agendado uma reunião do conselho para as 14 horas, onde apresentariam todas as provas da traição. David guardou os documentos incriminadores em seu cofre pessoal e preparou cópias para distribuir durante a reunião. Ele estava nervoso, mas confiante. Ana chegaria ao meio-dia para revisar os detalhes finais. Às 10 horas, Leandro entrou em seu escritório sem bater. David, precisamos conversar. Sua voz tinha um tom que David nunca ouvirá antes. Frio, ameaçador. Claro, disse David, tentando manter a calma. Sobre o quê? Leandro fechou a porta atrás de si e aproximou-se da mesa de David.
sobre sua pequena investigação noturna na sexta-feira. O sangue de David gelou. Não sei do que está falando. Não minta para mim, David. Leandro sentou-se na cadeira em frente à mesa, cruzando as pernas com arrogância. Acha que sou burro? Que não notaria alguém acessando arquivos confidenciais no meio da noite? David manteve uma expressão neutra, mas por dentro estava em pânico. Tenho o direito de acessar qualquer arquivo em minha própria empresa. Ah, sim, sua empresa. Leandro deu uma risada sem humor. Por enquanto. O que isso quer dizer? Leandro tirou o celular do bolso e colocou-o sobre a mesa. Quer dizer que sei exatamente o que você encontrou. Sei que você falou com a faxineira. Sei que esta planejando me expor esta tarde. David levantou-se de repente. Como você? Como eu sei? Leandro interrompeu. David, você é até mais ingênuo do que eu pensava. Acha que não tenho pessoas me informando sobre cada seu movimento? A porta do escritório abriu-se novamente e Sofia entrou. Ela estava perfeita como sempre, mas havia algo frio e cruel em seus olhos que David nunca vira antes. Olá, David. Ela aproximou-se e beijou Leandro na bochecha. Senti sua falta no fim de semana, Sofia. David olhou para ela, confuso. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para testemunhar sua rendição. Ela sentou-se no braço da cadeira de Leandro, passando os dedos por seu cabelo de forma possessiva. Rendimento? Perguntou David. Leandro sorriu e destravou o celular. David, você vai cancelar essa ridícula reunião do conselho. Vai destruir todas as provas que reuniu e vai assinar o contrato com a Sterling Corporation hoje. Está fora de si? Depois do que descobri sobre vocês dois? Não, disse Leandro, virando o celular para David. Depois do que descobri sobre você. Na tela, David viu fotos de si mesmo entrando no prédio de Anna em Pilsen, conversando com ela na cafeteria, beijando-a na rua. Eudet? David franziu a testa. Não há nada de errado em... Não há. Sofia inclinou-se para a frente. David, você usou informações confidenciais da empresa para localizar uma ex-funcionária. Depois usou fundos da empresa para pagar pela cirurgia da irmã dela. David sentiu o chão desabar sob seus pés. Como você sabe sobre a doação anônima de $200 mil? Leandro riu. David, você realmente achou que poderia mover esse tipo de dinheiro sem que eu soubesse? Isso não prova nada ilegal. Prova abusou de poder. Sofia tirou uma pasta da bolsa. Prova que você estava romanticamente envolvido com uma funcionária que tinha acesso a informações sensíveis. Prova que pagou uma grande quantia para influenciar uma testemunha. David pegou os documentos e folheou-os. Eram contratos falsificados, e-mails falsos, registros bancários alterados, tudo projetado para fazer parecer que ele usará a empresa para beneficiar Anna em troca de favores. Isso é tudo falso. Claro que é, disse Leandro, levantando-se. Mas quem vai acreditar em você? Um CEO que se envolveu com uma faxineira e usou o dinheiro da empresa para impressioná-la. Você não pode fazer isso. Podemos e vamos, disse Sofia, aproximando-se de David. A menos que você coopere. David olhou para Leandro e Sofia, duas pessoas que ele amara e confiara completamente. E agora via que nunca realmente os conhecera. O que vocês querem? Já lhe disse, disse Leandro, sentando-se novamente. Cancele a reunião, destrua as provas, assine o contrato. E se eu não fizer? Leandro tocou no celular novamente e mostrou a David outra foto. Era Ana e Maria saindo do hospital após uma consulta. Então a senhora Santos e sua irmã doente descobrirão o que acontece com as pessoas que metem o nariz onde não devem. David sentiu uma raiva pura percorrê-lo. Não ouse ameaçá-las. Não é uma ameaça, David. É uma promessa, disse Leandro, guardando o celular. Tenho contatos por toda Chicago. Uma ligação minha aí. E Ana Santos não encontrará emprego em lugar nenhum. E sua irmãzinha, bem, acidentes acontecem, especialmente com pessoas de saúde frágil. Você é um monstro. Sou um homem de negócios, disse Leandro, ajustando a gravata. E você, meu velho amigo, é um problema que precisa ser resolvido. David olhou para Sofia, procurando algum traço da mulher por quem se apaixonara anos atrás.
Sofia, você realmente concorda com isso? Ameaçar pessoas inocentes? Sofia riu, um som frio e calculista. David, você sempre foi tão romântico, tão idealista. Ela aproximou-se dele. Você realmente acha que terminei com você porque não éramos compatíveis? Não era. Terminei com você porque você era pobre. Suas palavras atingiram como um tapa. Bem, não exatamente pobre, mas limitado. Você estava construindo uma pequena empresa. Sonhando pequeno. Leandro me ofereceu a chance de ser verdadeiramente rica. David encarou-a, atordoado. Você nunca me amou. Amei suas ambições. Amei o potencial do que você poderia se tornar, disse Sofia, tocando seu rosto com ternura falsa. Mas quando vi que Leandro estava disposto a fazer o que fosse preciso para ter sucesso, enquanto você se apegava a seus princípios morais, bem, a escolha foi óbvia. Princípios morais. David afastou sua mão. Você diz isso como se fosse algo ruim. No mundo dos negócios, disse Leandro, aproximando-se. David, você construiu uma empresa de 500 milhões de dólares enquanto se limitava com ética e moral. Imagine só o que você poderia ter alcançado se fosse um pouco mais flexível. Não quero alcançar nada desse jeito. E é por isso que você perderá tudo, disse Sofia, movendo-se para ficar ao lado de Leandro. Porque no final, pessoas como você sempre perdem para pessoas como nós. David olhou para os dois de mãos dadas, sorrindo com crueldade. 15 anos de amizade com Leandro. 2 anos de relacionamento com Sofia, tudo construído sobre mentiras. Você tem 1 hora para decidir, disse Leandro, verificando seu caro relógio de pulso. 12:00. Ou você assina o contrato ou nós destruímos você e tudo que você se importa. E Ana? Perguntou David. Se eu cooperar, vocês a deixarão em paz? Se você cooperar e manter a boca fechada, Ana Santos e sua irmã podem continuar vivendo suas pequenas e insignificantes vidas em paz, disse Leandro, abrindo a porta. Mas se tentar nos cruzar novamente... Ele não terminou a frase, mas a ameaça era clara. Depois que eles saíram, David afundou-se em sua cadeira. Ele olhou pela janela para Chicago, a cidade que chamara de lar por maior parte de sua vida adulta. Agora parecia fria e desconhecida. Seu celular tocou. Era Anna. David, estou chegando ao edifício. Está tudo pronto para a reunião? David fechou os olhos. Se ele dissesse a verdade a Ana, estaria colocando ela e Maria em perigo. Mas se mentisse. David, está aí? Estou aqui. Estou aqui, disse ele, a voz rouca. Anna? Sobre a reunião. Sim. David olhou para a pasta com as provas sobre sua mesa. Depois olhou para os documentos falsificados que Sofia deixará. 2 versões da verdade. Uma que poderia salvar sua empresa, a outra que poderia proteger a mulher pela qual estava começando a se apaixonar. Precisou cancelá-la. Cancelar? Por quê? Complicações legais. Precisamos de mais tempo. Houve silêncio do outro lado. David, está tudo bem? Você soa estranho. Estou bem, ele mentiu, odiando-se por isso. Apenas uma mudança de planos. Tudo bem. Conversamos depois. Claro. David encerrou a ligação e enterrou o rosto nas mãos. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele sentiu-se completamente derrotado. Leandro e Sofia haviam vencido, e ele não sabia como lutar contra pessoas dispostas a ameaçar os inocentes. Lá fora, Ana permaneceu na calçada em frente ao edifício da Miller Technologies, olhando para cima com uma estranha sensação de que algo estava muito errado. Dentro do escritório, David encarava o contrato da Sterling Corporation. Em poucas horas, ele assinaria tudo, mas pelo menos Ana e Maria estariam seguras. Ou pelo menos era o que ele esperava. Ana sabia que algo não estava certo. O cancelamento repentino, o tom estranho na voz de David, a forma como ele evitou o contato visual quando finalmente se viram no saguão. Depois de 15 anos trabalhando com pessoas, ela aprenderá a ler sinais. Naquela noite, Ana decidiu investigar por conta própria. Como ex-funcionária da limpeza, ela conhecia todas as entradas e saídas do edifício da Miller Technologies. Às 21 horas, com apenas a equipe de segurança noturna de serviço, ela usou seu conhecimento dos códigos de acesso, raramente alterados, para entrar pelo porão.
Pegou as escadas de serviço até o andar executivo. Seu objetivo era descobrir por que David mudará de ideia tão repentinamente. No escritório de Leandro, ela encontrou o que procurava: gavetas destrancadas, papéis espalhados pela mesa. Sinais de alguém com pressa. Ana tirou fotos de tudo com seu celular. Contratos falsificados com assinatura de David, e-mails fabricados, registros bancários manipulados. Mas o que fez seu sangue gelar foram fotos impressas dela e Maria saindo do hospital com notas manuscritas nas margens, alvo secundário e ponto de pressão. Ana entendeu imediatamente. Leandro descobrira sobre a investigação de David e estava usando ela e Maria como alavanca. Ela procurou rapidamente por dispositivos de gravação. Dentro de um porta-caneta sobre a mesa de Leandro, ela encontrou um pequeno gravador digital, provavelmente usado para capturar conversas incriminadoras. Ana verificou os arquivos de áudio. Havia dezenas de gravações, incluindo conversas entre Leandro e Sofia planejando a traição. Mas a mais recente, daquela tarde, fez seu coração acelerar. Era a gravação de Leandro ameaçando David, usando ela e Maria como chantagem. Ana copiou todos os arquivos para seu celular e saiu do edifício tão silenciosamente como entrará. Às 6 da manhã de terça-feira, Ana tocou a campainha do apartamento de David em Lincoln Park. Ele atendeu de roupão, parecendo que não dormira. Ana, o que está fazendo aqui tão cedo? Preciso falar com você. É urgente. David deixou entrar, claramente nervoso. Ana, sobre ontem. Há complicações. Você não entende. Eu sei que Leandro está chantageando você por minha causa. David encaroua, chocado. Como você soube? Ouvi a gravação. Ana pressionou play e a voz ameaçadora de Leandro ecoou pelo apartamento. Quando a gravação terminou, David sentou-se pesadamente no sofá. Ana, você não entende o perigo. Ele ameaçou você e Maria. Não posso correr esse risco. Eu entendo perfeitamente, David, disse Ana, sentando-se ao lado dele. Leandro cometeu um erro fatal. Ele gravou suas próprias ameaças. David levantou a cabeça, uma faísca de esperança nos olhos. O que quer dizer? Tenho provas de tudo. As gravações, os documentos falsificados, as fotos de vigilância. Ana mostrou-lhe seu celular. Temos o suficiente para derrubá-los completamente. E quanto às ameaças? Se os expusermos, eles não poderão nos machucar se estiverem presos. Ana pegou as mãos de David. Confie em mim. Precisamos agir hoje antes que eles percebam que descobrimos o plano deles. David olhou para ela por um longo momento, a coragem em seus olhos, a determinação em sua voz. O que sugere? Remarque a reunião do conselho para hoje. 14 heures. Ana levantou-se e caminhou pela sala enquanto pensava. Mas desta vez estaremos preparados para eles. Às 14 horas, o auditório da Miller Technologies estava lotado. Todos os membros do conselho estavam presentes, junto com representantes da Sterling Corporation e vários executivos da empresa. David estava no palco, visivelmente nervoso. Leandro e Sofia estavam sentados na primeira fila, sorrisos confiantes no rosto. Senhoras e senhores, começou David, convidei esta reunião para fazer alguns anúncios importantes sobre o futuro da Miller Technologies. Leandro assentiu para ele encorajador, claramente esperando que David anunciasse a fusão. Primeiro, gostaria de apresentar nossa nova vice-presidente de operações, Ana Santos. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório enquanto Ana subia ao palco. Muitos a reconheciam como a ex-faxineira que fora demitida por espionagem. Leandro levantou-se abruptamente. David, isto é ridículo. Você não pode. Por favor, sente-se, sœur, Vega, interrompeu David firmement. Você terá sua chance de falar em breve. Ana aproximou-se do microfone. Boa tarde. Sei que muitos de vocês se lembram das infelizes circunstâncias de minha última aparição neste auditório. Sua voz era firme e clara. Hoje estou aqui para revelar a verdade por trás desses eventos. Ana ligou um projetor e a primeira imagem apareceu na tela. O contrato de fusão falso da Sterling Corporation. Esta é a versão do acordo de fusão que foi mostrada ao Sr. Miller. Apontou Ana para os números na tela. Segundo este documento, David Miller manteria 65% do controle da empresa após a fusão. Ela mudou para o próximo slide. E esta é a versão real do contrato, a que pretendiam usar na assinatura.
Aqui, David Miller ficaria com apenas 15% do controle. A sala explodiu em murmúrios. Leandro estava pálido. Isto é um absurdo. Sofia levantou-se. Estas imagens são falsas. São? Ana deu-lhe um sorriso frio. Talvez prefira ouvir isto. Ela pressionou play no sistema de som. A voz de Leandro ecoou claramente pelo auditório. David é completamente ingênuo. 15 anos de amizade o cegaram para qualquer possibilidade de traição. Quando ele perceber o que aconteceu, já teremos controle total dos ativos e estaremos fora do país. A sala caiu em silêncio total. Todos os olhos se voltaram para Leandro, que claramente entrará em pânico. Aquilo foi tirado do contexto, gaguejou ele. Foi, Ana passou para a próxima gravação. E isto? A voz de Sofia encheu o auditório. Não é ódio. É ambição. David foi um bom namorado, mas sempre foi limitado. Pequeno demais para meus sonhos. Com você, posso ter tudo o que sempre quis. Sofia estava furiosa, mas tentou manter a compostura. Estas gravações são ilegais. Foram obtidas sem consentimento. Na verdade, Ana virou-se para ela. Foram tiradas de um dispositivo de gravação encontrado no escritório do Sr. Vega. Um dispositivo que ele usava para gravar suas próprias conversas. David voltou ao microfone. Há mais. Ele assentiu para Ana, que projetou os registros bancários na tela. 23 milhões de dólares transferidos das contas da Miller Technologies para as contas pessoais do Sr. Vega, apontou Ana. Dinheiro que deveria ser usado para preparativos legítimos para a fusão. Leandro Leventousse, Desesprado. David, somos amigos há 15 anos. Você realmente vai acreditar nisto? Esta corajosa mulher que arriscou tudo para me salvar de uma traição, interrompeu David. Sim, Leandro, vou acreditar nela. Porque, ao contrário de você, ela nunca mentiu para mim. Ausseur, Roberto, principale representante da Sterling Corporation, Leventousse. Sr. Miller, a Sterling Corporation não tinha conhecimento destas irregularidades. Somos uma empresa legítima que foi enganada por representantes desonestos. Entendemos perfeitamente, assentiu David. Na verdade, gostaríamos de discutir uma fusão legítima com vocês no futuro. Em termos honestos. Leandro olhou em volta do auditório, vendo apenas rostos cheios de reprovação e nojo. Finalmente, sua máscara de executivo respeitável caíra completamente. Sabe de uma coisa? Disse ele com uma risada amarga. Não me arrependo de nada, David. Você sempre foi fraco demais para fazer o que precisava ser feito. Você merece perder tudo. E você merece o que está por vir, disse uma nova voz ecoando pelo auditório. Todos se viraram para ver o detetive Johnson da polícia de Chicago entrando com mais 2 oficiais. Leandro Vega e Sofia Delgado. Vocês estão sob prisão por fraude corporativa, falsificação de documentos e tentativa de extorsão. Enquanto Leandro e Sofia eram algemados, o auditório explodiu em aplausos. Ana sorriu para David, que retribuiu o olhar com profunda gratidão e algo mais. Como soube que devia vir aqui? Perguntou David ao detetive. A senhora Santos nos contatou esta manhã com as provas, respondeu o detetive com um sorriso. Casos como este, com provas tão claras, são o sonho de um promotor. Quando Leandro e Sofia foram escoltados para fora, Leandro gritou para David. Isto não acabou. Tenho advogados. Tenho contatos. Você tinha, respondeu David calmamente. Agora só tem uma cela de prisão. Quando o auditório finalmente esvaziou, David e Ana ficaram sozinhos no palco. Então, disse Ana com um sorriso. Como foi meu primeiro dia como vice-presidente? Inesquecível. David puxou-a para seus braços. Ana, você me salvou de todas as maneiras possíveis. Nós nos salvamos um ao outro, disse ela gentilmente, tocando seu rosto. Jantou. David beijou-a ali mesmo no palco, onde poucas horas antes sua vida quase fora destruída. Agora, com Ana em seus braços, ele sentia que finalmente estava construindo algo real. E agora? Perguntou Ana quando o beijo terminou. Agora, David sorriu, temos uma empresa para reconstruir e uma vida para construir juntos. Lá fora, o som das sirenes da polícia desaparecia na distância, levando embora 15 anos de falsa amizade e 2 anos de falso amor. Mas dentro do edifício,
Algo verdadeiro e bonito estava apenas começando. 2 semanas após o confronto, Ana estava terminando sua revisão dos relatórios financeiros em seu novo escritório, uma sala espaçosa no mesmo andar executivo de David, com vista para o Lago Michigan. Como vice-presidente da Miller Technologies, ela já implementara mudanças que estavam mostrando resultados impressionantes. Uma batida suave na porta tirou-a de seus pensamentos. Entre, disse ela, sem levantar os olhos dos documentos. Senhora vice-presidente, tem 1 minuto para seu CEO. A voz brincalhona de David fez ela sorrir. Sempre tenho tempo para meu chefe. Ana finalmente levantou os olhos e se surpreendeu. David estava segurando um buquê de rosas vermelhas. O que é isto? Um pedido de desculpas. David caminhou até sua mesa. Ana, você tem trabalhado sem parar nestas últimas 2 semanas e não mostrei o suficiente o quanto aprecio tudo que você fez. Ana levantou-se, tocada pelo gesto. David, você não precisa. Preciso. Ele entregou-lhe as flores. Ana, você não apenas salvou minha empresa, você salvou minha vida. Você me ajudou a ver o homem que realmente quero ser. Você já era um bom homem. Você só precisava aprender a confiar nos instintos certos. David sorriu e verificou a hora. São 17h30. Que tal sairmos daqui? Tenho uma surpresa para você. David dirigiu pelas ruas de Chicago em silêncio, um sorriso misterioso no rosto. Ana tentou várias vezes adivinhar para onde estavam indo, mas ele simplesmente dizia que era uma surpresa. Finalmente, pararam na praia de North Avenue. O sol de outubro se punha sobre o Lago Michigan, pintando o céu em tons de laranja e rosa. O que estamos fazendo aqui? Perguntou Ana enquanto caminhavam pela areia. Lembra-se da primeira vez que realmente conversamos? David parou e virou-se para ela. Na sala de descanso. Quando você me mostrou as provas, claro. Você disse que se estivesse mentindo, seria seu último dia na empresa. E eu disse que se ficasse calada e você perdesse tudo, eu nunca me perdoaria. David pegou sua mão. Ana, naquela noite você me mostrou como é a coragem real. Ana sentiu o coração acelerar. Havia algo diferente na voz de David, uma intensidade que ela nunca ouvirá antes. Deixe-me terminar, disse ele, respirando fundo. Toda a minha vida eu pensei que sabia o que era sucesso, dinheiro, poder, reconhecimento. Mas quando quase perdi tudo, percebi que nada disso importa sem a pessoa certa ao meu lado. David soltou suas mãos e, para a surpresa de Ana, ajoelhou-se na areia à sua frente. Ana Santos. Sua voz era emocionada, mas firme. Você entrou em minha vida como uma corajosa faxineira e tornou-se minha salvadora, minha parceira, minha melhor amiga e o amor da minha vida. Ana levou as mãos à boca, lágrimas formando-se em seus olhos. Você me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa, mas no caráter que demonstra. David tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Você me ensinou que às vezes as pessoas mais importantes em nossas vidas são aquelas que têm a coragem de nos dizer as verdades difíceis. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, porém elegante, com um único diamante cintilando sob a luz dourada do pôr do sol. Ana, não consigo imaginar construir um futuro sem você. Quer se casar comigo? As lágrimas agora escorriam pelo rosto de Ana. Ela olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o mesmo homem que outrora escolhera uma falsa amizade em vez de defendê-la, mas que crescerá e se tornará verdadeiramente digno de seu amor. David, sua voz tremeu. Sim, claro que sim. David levantou-se rapidamente e deslizou o anel em seu dedo. Ele encaixou perfeitamente. Como você sabia meu tamanho? Perguntou Ana, admirando o anel. Pedi ajuda a Maria. David sorriu. Na verdade, pedi a bênção dela primeiro. Eu disse a ela que você é a pessoa mais importante na vida dela e que eu precisava prometer cuidar de vocês duas. E o que você prometeu? Que dedicaria minha vida a fazê-la feliz, disse David, beijando-a gentilmente. E que nossa família sempre viria em primeiro lugar. Ela retribuiu o beijo, sentindo como se seu coração pudesse explodir de felicidade. Ao fundo, as ondas do Lago Michigan rolavam suavemente para a praia, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu de Chicago. Eu te amo, David Miller. Et la susurrou. E eu te amo, futura senhora. Anna Miller. 3 meses depois, o outono em Chicago pintara as árvores do Millennium Park em tons dourados e vermelhos.
Ana estava em frente ao espelho em seu novo apartamento. Ela e David haviam se mudado juntos no mês anterior, ajustando o vestido de casamento simples, porém elegante, que escolhera. Você está absolutamente radiante, disse Maria, entrando no quarto. A cirurgia cardíaca dela foi um sucesso completo, e ela parecia mais saudável e vibrante do que nunca. Nervosa, admit-tu Anna. É estranho. Quando David propôs, eu estava tão certa. Mas agora no dia. Agora você está percebendo que vai se casar com o homem que ama e se tornar parte de uma linda família, disse Maria, endireitando o véu da irmã. Ana, você merece toda esta felicidade. O Dr. Rodrigues chegará com os resultados mais recentes de Maria. Função cardíaca perfeita. Prognostico excellente. As irmãs abraçaram-se, chorando de alívio e alegria. 1 hora depois, Ana caminhou pela passarela de vidro no conservatório de Lincoln Park. A vegetação tropical criava um cenário mágico, e cerca de 50 convidados esperavam entre palmeiras e orquídeas. David estava no altar, irradiando felicidade. Quando viu Ana, seu rosto iluminou-se com aquele sorriso que sempre fazia seu coração acelerar. Você está deslumbrante, ele sussurrou quando ela chegou até ele. E você está perfeito, sussurrou Ana de volta. O reverendo Williams começou a cerimônia, falando sobre amor, coragem e segundas chances. Quando chegou a hora dos votos, David falou primeiro. Ana, você entrou em minha vida sussurrando uma verdade que eu não queria ouvir. Você me ensinou que a verdadeira força vem da integridade, e que o verdadeiro amor é construído sobre confiança e respeito mútuo. Eu prometo ser digno de sua coragem todos os dias de nossas vidas. Ana enxugou uma lágrima antes de falar. David, você me mostrou que algumas pessoas realmente mudam, que alguns homens realmente cumprem suas promessas. Eu prometo ficar ao seu lado como sua parceira em tudo, na alegria e na adversidade. Quando trocaram alianças e se beijaram como marido e mulher, o conservatório explodiu em aplausos. Na recepção, o Sr. Roberto fez um brinde ao sucesso da empresa. Nos 3 meses desde que Ana se tornará vice-presidente, a Miller Technologies crescerá 30% e garantirá grandes parcerias. E qual o próximo passo para o futuro? Perguntou Marta do RH. Ana olhou para David, depois para Maria, que estava dançando feliz. Bem, disse Ana com um sorriso misterioso, na verdade é uma surpresa que ainda não compartilhamos com ninguém. David olhou para ela, curioso. David, estou grávida, disse Ana, tocando gentilmente a barriga. C'est ce Mana. O silêncio deu lugar a uma explosão de alegria. David levantou-a nos braços e girou-a enquanto todos aplaudiam e comemoravam. Mais tarde, no terraço do hotel onde passariam a lua de mel, David e Ana permaneceram abraçados, olhando para as luzes de Chicago abaixo. De faxineira e CEO a marido e mulher esperando um bebê, disse Ana. Que jornada incrível! A melhor parte, disse David, beijando o topo da cabeça dela, é que nossa história está apenas começando. David, Ana virou-se em seus braços. Sim. Obrigada por se tornar o homem que eu sempre soube que você poderia ser. Obrigada por nunca desistir de mim. Eles beijaram-se sob as estrelas de Chicago. O que você achou da história de Ana e David? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria esta história? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais histórias inspiradoras clicando aqui na tela final.